Você está prestes a entrar em um lugar onde a natureza parece desafiar os limites da realidade. Mas espere, o que se esconde nas sombras desse paraíso? Criaturas silenciosas, quase invisíveis, que tornam cada passo um jogo mortal. Bem-vindo à Amazônia, o coração selvagem e imortal do nosso planeta. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar os animais mais perigosos dessa selva, e os dois últimos vão te deixar de boca aberta. Prepare-se para repensar tudo o que você sabia sobre a floresta. Arraia preta, a raridade do rio Xingu. Esse ser das águas doces é como um tapete voador subaquático, mas com um temperamento sensível. Ela adora se enterrar na areia, permanecendo quieta no fundo do rio, à espera de sua oportunidade de causar um grande susto. Se você pisar nela, a Potamtrigon leopold possui um ferrão na cauda que pode causar uma dor intensa e, dependendo da sorte, até complicações graves, como infecções e necrose. Um verdadeiro cartão de visitas que vem com uma boa dose de azar. E o mais impressionante, essa estrela dos rios amazônicos pode chegar a 1 metro de diâmetro e viver por 15 anos, o que a torna impossível de ignorar. Perfeita para assustar qualquer aventureiro nos rios de águas calmas. Jacaré-açu, rei dos pântanos. O jacaré-açu, uma lenda viva das águas amazônicas. Se a arraia preta já é um susto inesperado, espere até cruzar com o verdadeiro senhor das profundezas. O jacaré-açu é como um guardião pré-histórico da floresta, mas sem a cortesia de um sorriso amigável e com uma mordida capaz de fazer qualquer aventureiro reconsiderar seus passos. Com seu tamanho colossal, de até 6 metros de comprimento e mais de meia tonelada de pura imponência, este gigante das águas é a encarnação de um tanque blindado, porém com dentes. Imagine o cenário: um rio vasto e sereno, mas governado por um mestre implacável. O jacaré-açu reina absoluto, fazendo os outros habitantes da selva refletirem: será que hoje vale a pena arriscar um gole d'água? Ele não tem preferências alimentares. Se mexer e couber em sua boca, é banquete garantido. Peixes, tartarugas, aves, pequenos mamíferos, todos podem figurar no cardápio desse predador sem igual. Sua técnica de caça? Um espetáculo de paciência e precisão. Como uma sombra imóvel, ele aguarda. Quando a presa menos espera, o ataque é fulminante, uma dança de terror e poder. E, como se não bastasse, a força de sua mordida é lendária, capaz de esmagar ossos com facilidade. Não adianta torcer para que ele seja só músculo, há também astúcia e habilidade. E se ele resolver explorar as margens do rio, prepare-se para correr. Apesar de sua aparência pesada e desengonçada, o jacaré-açu pode atingir velocidades que fariam qualquer velocista repensar sua carreira. Por isso, antes de mergulhar nas águas misteriosas da Amazônia, lembre-se: você pode estar invadindo o território de uma força primordial. O jacaré-açu não aprecia visitas e, no reino onde ele manda, cada movimento é observado com olhos ancestrais. Um mergulho em suas águas é, acima de tudo, um encontro com o selvagem e com o próprio limite da coragem. Poraquê, o choque mortal, também chamado de enguia elétrica. Imagine só, você nada tranquilo, imerso na paz da floresta e, de repente, sente como se a água tivesse sido conectada à tomada. Parabéns, você acabou de encontrar o poraquê e seu incrível poder de gerar choques elétricos de até 600 volts. Sim, você leu certo. Energia suficiente para iluminar uma árvore de Natal ou derrubar um ser humano sem esforço. Com até 2,5 metros de comprimento, esse fio desencapado das águas amazônicas não é apenas um caçador engenhoso, mas um verdadeiro espetáculo de adaptação. Ele utiliza sua eletricidade tanto para paralisar suas presas, quanto para afastar ameaças. Para isso, conta com 3 órgãos especializados que funcionam como uma central elétrica portátil. E convenhamos, quem precisa de armadilhas complexas quando pode simplesmente imobilizar tudo ao redor com um simples choque? O poraquê não é só um caçador eficaz, mas também um defensor astuto. Quando se sente ameaçado, ativa seu modo taser e dispara sua descarga elétrica, garantindo que o perigo mantenha uma distância segura. E o mais curioso, ou assustador, é que ele nem precisa encostar em você.
A corrente elétrica se espalha pela água, tornando o simples ato de estar próximo uma experiência eletrizante. E um detalhe que deixa tudo ainda mais intrigante. Apesar de ser chamado de enguia elétrica, o poraquê não pertence à família das enguias. Na verdade, ele está mais próximo dos bagres. Sim, a natureza adora suas ironias, transformando um bagre elétrico em uma das criaturas mais impressionantes do reino aquático. Então, antes de se aventurar nos rios da Amazônia, lembre-se, as águas podem esconder mais do que você imagina, e o poraquê está lá, pronto para transformar sua curiosidade em um choque de realidade. Literalmente. Onça pintada, o tornado felino. Agora prepare-se para conhecer uma verdadeira lenda viva da Amazônia. Se a floresta tropical fosse um tapete vermelho, ela seria a estrela principal aclamada por todos, e quem ousasse desviar o olhar correria o risco de não viver para contar a história. Com sua pelagem dourada adornada por manchas que parecem ter sido pintadas à mão, a onça é a personificação da elegância. Mas não se deixe enganar. Por trás dessa beleza, esconde-se uma máquina de caça implacável. Ela não é apenas um rosto bonito na selva. A onça pintada é o maior felino das Américas e carrega um título digno de respeito. A mordida mais poderosa entre os grandes felinos. Capaz de esmagar crânios com facilidade e partir cascos de tartarugas como se fossem frágeis casquinhas de sorvete, sua técnica é direta e letal. Enquanto outros felinos preferem movimentos furtivos e ataques estratégicos, a onça vai direto ao ponto, perfurando o crânio da presa com uma precisão que só ela domina. E o que dizer de suas habilidades aquáticas? A onça pintada é uma nadadora exímia, deslizando pelos rios com a graça de um atleta olímpico. Enquanto você imagina estar seguro do outro lado da margem, ela já está te atravessando, silenciosa e certeira. Seus alvos. Até os reis das águas, como jacarés, não escapam de suas garras. Transformar predadores em presa é o tipo de ousadia que só a rainha da floresta pode exibir. Mas sua majestade não para por aí. A onça pintada é um ninja da selva, movendo-se como um fantasma. Seu estilo de caça é furtivo. Passos leves, quase inaudíveis, até o momento em que ataca com força total. Quando você finalmente percebe sua presença, é tarde demais. E se a ideia de fugir subindo em uma árvore lhe parece segura, esqueça. Ela também é uma escaladora habilidosa, transformando qualquer rota de fuga em um beco sem saída. A onça pintada é mais do que um predador. Ela é um símbolo da força, da beleza e da soberania da Amazônia. Um encontro com ela não é apenas um momento. É uma experiência que define o significado de respeito à natureza e suas forças primordiais. Com até 9 metros de comprimento, a sucuri verde não precisa de veneno para ser assustadora. Seu abraço esmagador é o suficiente para interromper o fluxo sanguíneo de qualquer presa, deixando-a indefesa em questão de segundos. Um encontro com essa gigante é garantia de pesadelo. Sucuri, a serpente colossal. A sucuri verde, a soberana absoluta das águas amazônicas, é a definição de poder e mistério. Enquanto muitos imaginam que o perigo da floresta reside em garras ou veneno, esta majestosa serpente vem para provar o contrário. Com seus impressionantes 9 metros de comprimento e um peso que pode ultrapassar 250 quilos, a sucuri não precisa de toxinas para ser temida. Ela é a rainha do abraço mortal, onde a força bruta transforma qualquer movimento de resistência em silêncio absoluto. Esse tapete vivo, também conhecido como anaconda, é o maior réptil do mundo em massa. Sua dieta? Uma seleção nada modesta. Capivaras, veados e até jacarés estão no cardápio. Com uma voracidade impressionante, ela é capaz de engolir presas de até 1/3 do próprio tamanho, inteirinhas. Sim, até mesmo animais que parecem improváveis acabam desaparecendo nas profundezas de sua mandíbula. E o mais assustador, ela faz isso com uma tranquilidade que beira o majestoso. Mas afinal, qual é o segredo desse predador sem veneno? É a dança mortal de suas espirais. A sucuri enlaça sua presa em um abraço inescapável, apertando com força suficiente para esmagar ossos e cortar o fluxo sanguíneo. A cada contração,
a luta enfraquece e o silêncio toma conta. Quando tudo está quieto, começa o banquete. Uma refeição engolida inteira num único e impressionante gole. Embora sua presença seja imponente, a sucuri não é uma criatura agressiva sem motivo. Ela é uma guardiã das águas, movendo-se com a graça de um espírito ancestral. Sua força letal e silenciosa é um lembrete de que, na Amazônia, tudo tem seu equilíbrio. Então, ao navegar pelos rios e igarapés, lembre-se, você pode estar atravessando o reino de uma gigante paciente e letal, cuja verdadeira arma é a força avassaladora que só a natureza pode criar. Piranhas, as guerreiras denteadas. As piranhas, essas pequenas criaturas dentuças, têm um nome que ecoa como um sussurro aterrador nas águas da Amazônia, com um tamanho que, à primeira vista, poderia parecer inofensivo, cerca de 30 centímetros. Elas são o verdadeiro pesadelo submerso, o terror das águas. Seu tamanho não engana. Quando você se depara com elas, o que parece ser apenas um cardume tranquilo se transforma em um espetáculo de pura voracidade. A piranha vermelha, a estrela deste cardume, carrega consigo uma fama que precede sua presença. Sua mordida, pequena mas incrivelmente poderosa, é digna de um filme de terror. Seus dentes triangulares, afiadíssimos como lâminas, são capazes de arrancar pedaços de carne com uma precisão de cirurgião. E, se algum dia tiver o azar de se deparar com o sorriso de uma piranha, posso garantir, você vai sentir na pele o terror genuíno. Elas são mestres na arte de cortar, devorar, tomar tudo à força. Mas e a famosa lenda de que elas podem devorar um humano inteiro em segundos? Bem, isso é um exagero. Embora com a fome certa e um cardume suficientemente grande, a história se torna menos ficção. Quando uma piranha decide atacar, ela envia um sinal químico para a água, convocando suas irmãs para o banquete, e a partir daí, o caos se instala. O frenesi alimentar delas é um espetáculo de pura agitação. As águas parecem ferver, tal é a voracidade do cardume. No entanto, nem todas as piranhas são criaturas impiedosas. Na maior parte do tempo, elas nadam tranquilamente, alimentando-se de frutinhas e pequenos peixes. Elas só se tornam verdadeiramente agressivas quando o nível das águas abaixa e a comida se torna escassa. Nesse momento, elas se tornam como leões famintos, sempre à procura do que pode saciar seu apetite voraz. E então é hora de tomar cuidado, porque na Amazônia tudo tem um ritmo, e quando a fome aperta, as piranhas mostram que, mesmo pequenas, podem ser um dos predadores mais temidos e eficientes do reino aquático. Um simples cardume, unido pelo desejo de saciar o estômago vazio, pode transformar as águas tranquilas em um inferno indomável. Jararaca do Norte, a caçadora camuflada. Imagine-se caminhando tranquilamente pela floresta, admirando o verde vibrante e o som suave das folhas ao vento, quando, de repente, você se depara com uma serpente que parece ter saído de um pesadelo disfarçado. Com quase 2 metros de comprimento, coloração marrom adornada por manchas irregulares e uma habilidade impressionante de se camuflar entre as folhas secas, a jararaca é praticamente uma mestra da invisibilidade. Um verdadeiro susto ambulante, para quem não presta atenção onde pisa. A especialidade dessa serpente é a emboscada. Ela permanece imóvel como uma sombra silenciosa, à espera daquele único passo em falso que coloca você exatamente no alcance de seu bom dia, que, diga-se de passagem, vem na forma de uma picada venenosa. E que picada! O veneno da jararaca é uma mistura letal de toxinas que atacam de forma implacável. Ele causa hemorragias, necrose. Sim, seus tecidos literalmente apodrecem. E uma dor tão intensa que até os mais valentes questionariam todas as decisões que os trouxeram até ali. Para piorar, a jararaca é conhecida pelo hábito infame de atacar com rapidez e sem aviso prévio. Não há avisos, não há hesitação. É como se ela dissesse: sem tempo, irmão. Morde e segue sua vida, enquanto você fica lidando com o caos que ela acabou de desencadear. Então, da próxima vez que pensar em explorar a floresta, lembre-se: entre o verde exuberante e a beleza selvagem, há criaturas como a jararaca, prontas para lembrar que na natureza, um momento de descuido pode ter consequências eternas. Candiru, o vampiro aquático.
O candiru é um bagre minúsculo, que tem menos de 3 centímetros de comprimento, mas que carrega consigo uma fama que faria qualquer vilão de filme de terror morrer de inveja. Apesar de seu tamanho insignificante, o candiru possui uma habilidade assustadora. Ele adora se esconder em lugares inusitados. E, quando digo inusitados, me refiro a cavidades corporais. Sim, você leu certo. Este pequeno peixe tem uma estranha atração por uretras. Ele é atraído pelo fluxo de urina, ou melhor, pela água em movimento, e por uma infeliz coincidência, pode acabar nadando na direção de alguém que, apenas em busca de um mergulho refrescante, se viu vítima dessa criatura indesejada. Uma vez lá dentro, o candiru se ancoraria com suas espinhas, causando uma dor e um constrangimento tão profundos que transformariam qualquer imersão em um pesadelo. Embora os incidentes envolvendo humanos sejam extremamente raros, o candiru conquistou fama mundial como o pequeno terror invisível, o inimigo que ninguém espera encontrar. Imagine um rio selvagem povoado por jacarés, sucuris e piranhas, e entre todas essas criaturas temíveis, é o candiru que acaba sendo o mais temido, o mais imprevisível, uma sombra nas águas tão pequena e tão discreta que pode transformar uma simples experiência em algo inimaginável. Na vastidão da Amazônia, onde o desconhecido e o perigoso coexistem, o candiru é o lembrete de que até as menores ameaças podem carregar um medo profundo e instintivo. Ele nos ensina que, por mais que procuremos o belo e o grandioso, há sempre um canto sombrio, onde o inesperado espreita, pronto para nos surpreender. Rã flecha dourada. Chegamos ao último animal e não menos letal, a pequenina rã flecha dourada, uma pequena maravilha da natureza que leva o troféu de mais letal sem sequer precisar de competição. Com apenas 5 centímetros de pura fofura, ela poderia facilmente ser confundida com uma das criaturas mais inofensivas da floresta, mas não se deixe enganar. O brilho dourado que a reveste não é um convite à admiração, mas um alerta mortal. Não me toque, essa rãzinha. Com sua cor vibrante, é na realidade um veneno ambulante. E quando falo em veneno, não estou me referindo a uma substância qualquer. Não, estou falando de algo capaz de derrubar 10 homens adultos com uma dose mínima. A batrachotoxina, que ela carrega em seu pequeno corpo, é uma arma química da natureza, tão potente que seu simples toque pode ser fatal. Seu corpo minúsculo contém veneno suficiente para matar 20.000 camundongos, deixando claro a mensagem: não mexa comigo. Na selva, a rã flecha dourada se tornou um outdoor luminoso. Sua cor dourada é o aviso vibrante de que ela é mortal. Um lembrete de que poucos predadores se arriscam a desafiar esse pacotinho de veneno. Aliás, as tribos indígenas da Colômbia, com sua sabedoria ancestral, aprenderam a tirar proveito dessa toxina e usá-la em suas flechas. Daí o nome rã flecha, uma picada de veneno, e a caça estava feita sem complicação, pelo menos para quem soubesse como utilizá-la. Curiosamente, a rã flecha dourada não nasce venenosa. Sua toxina vem da dieta, formigas, cupins e outros insetos venenosos. Ela se torna letal porque come com estilo. E assim, ela nos ensina que a verdadeira força pode vir de algo tão pequeno, tão discreto, que seu impacto é silencioso e devastador. Na vastidão da Amazônia, onde cada ser carrega em si a potência da natureza, essa rã dourada brilha como um lembrete de que, mesmo na delicadeza, pode haver uma força imensa. E quando a beleza encontra a morte, ela se torna um aviso, uma lição de respeito profundo pela vida selvagem. Então, depois dessa viagem pelo lado selvagem da Amazônia, qual desses animais você considera o mais assustador? Deixe sua opinião nos comentários. Ah, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Enciclopédia do Conhecimento para mais conteúdos incríveis como esse. Inclusive, está vendo esse vídeo aqui na tela? Tenho certeza de que você vai adorar. Clique agora para continuar a explorar os mistérios da natureza. Até o próximo vídeo.